Oi, gente, eu me chamo Rose. Aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento, expansão da consciência, eu falo sobre constelação sistêmica, o conhecimento sistêmico ensinado por Bert Hellinger. Eu me tornei uma consteladora porque eu tive que curar a minha vida. Eu tinha muitas questões sistêmicas para serem curadas. Questões do meu sistema familiar. Então, por isso vocês estão vendo aqui os bonequinhos. São arquétipos. E aqui é uma representação do campo sistêmico, tá bem? Eu sou uma consteladora que trabalha com os bonequinhos e eu trabalho no modo online. Gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais de conhecimento sistêmico, claro. E eu quero falar sobre culpa, sobre consciência sistêmica e sobre consciência pessoal, ok? Então, eu também sou mentora sistêmica e as pessoas vêm fazer mentoria comigo e outras vezes vêm constelar comigo. E eu tenho visto, muito frequentemente, a questão da lealdade invisível pelo sistema familiar, o amor cego. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre a lealdade invisível. Então, eu vou citar para vocês um exemplo e vocês joguem para a vida de vocês ou para a vida de alguém que vocês conheçam, ou joguem para o coração de vocês. Se fizer sentido, se agregar valor, acolha. Se não, solta para o universo, como eu gosto de dizer. Então, gente, eu quero falar sobre essa consciência sistêmica. É a consciência de clã, é a consciência do sistema familiar. É a boa consciência ensinada por Bert Hellinger. E vou falar sobre a consciência pessoal. É a má consciência ensinada também pelo professor Bert Hellinger. Por que eu estou falando dessas duas consciências, pessoal? Porque na prática, como que acontece essa dinâmica? Como que essas duas consciências agem na nossa vida? Por exemplo, eu tive um caso recente de uma pessoa que veio constelar comigo e essa pessoa é uma maravilhosa. O que acontece aqui? Ou acontecia, porque a vida dela já se transformou. Ela tinha uma dificuldade muito grande em seguir com a própria vida. Porque ela era uma guerreira. Ela viu a matriz de relacionamento dela, que são os pais, viverem em guerra. O pai foi embora e ela carregou as dores da mamãe dela. Então ela se tornou uma mulher guerreira e ela se achava responsável pela mãe dela. Veja você, ela não conseguia separar as coisas entre dar atenção para a mãe diante da necessidade e até depender da idade, como era o caso da mãe dela, entre ser responsável pela mãe, carregar o peso da mãe, entende? Porque como o pai foi embora e tinha muitas questões entre o pai e a mãe que vive dentro dela estava em guerra e seguiu assim pela vida toda. Então, chegou o momento de ela ir para a vida, se mudar para um outro estado por conta de uma oportunidade profissional. E a mãe dela tem a residência fixa dela na cidade onde mora. É uma mulher até independente. Ela tem força para carregar o próprio peso. Mas olha a dinâmica oculta que acontecia. A filha tentava ir para esse outro município, porque lá ela tinha uma oportunidade melhor para trabalho. No entanto, ela dizia: eu não posso deixar a minha mãe, porque a minha mãe não vai conseguir se virar sozinha, eu tenho que cuidar dela. Ou seja, ela estava se sentindo a grande, responsável pela mãe. Óbvio, ela cresceu se achando a mulher guerreira porque ela não tinha a força do pai. E quando ela finalmente decidiu, ela disse: eu vou agora e a minha mãe pode muito bem se cuidar. A mãe dela adoeceu. A mãe dela ficou doente. E aí ela não pôde ir. Ela perdeu mais uma oportunidade profissional. Então ela me procurou.
veio constelar e, claro, a constelação sistêmica dela mostrou essa questão, esse emaranhado dela com a mãe dela, com o pai dela, e ela se sentia responsável pela mãe. Então, foi desemaranhado, ela deixou o peso da mãe com a mãe, né? Devolveu o peso para a mãe, entendendo que a mãe sim é a grande, ela é a pequena e a mãe carrega o próprio peso. Mas, Rose, você falou de consciência pessoal, consciência sistêmica, o que isso tudo tem a ver? Gente, tem a ver que, mesmo desemaranhando, ela retornou comigo, né? Porque depois de uns 40 dias a pessoa retorna. E ela disse, Rose, eu sei, eu tenho consciência que a minha mãe é grande e que ela carrega o próprio peso e que eu não sou responsável por ela. E eu não tenho que salvar a minha mãe, né? Tudo o que aconteceu entre ela e meu pai, isso é deles, não é meu. Mas eu não tô conseguindo avançar. É como se alguma coisa me prendesse e eu não conseguisse me mudar e aceitar essa nova oportunidade. Eu expliquei a ela que o que estava acontecendo era a consciência de clã, a consciência sistêmica. É a boa consciência que estava dizendo para ela, você não pode se afastar do seu sistema familiar. Você precisa ficar aqui. Você não pode ser diferente dos membros do seu sistema familiar. Você não pode ser diferente da sua mãe. E ela disse, o que eu faço então? Eu disse a ela, amada, você vai seguir a sua consciência pessoal, ou seja, a má consciência. Rose, por que você disse para ela que ela vai seguir a consciência pessoal dela, ou seja, a má consciência? Gente, porque ela seguiu para a vida com culpa. Isso mesmo, ela seguiu com culpa, sentindo culpa, porque era isso que ela sentia. Se ela fosse para esse outro município, se ela fosse atender essa nova oportunidade profissional, partir para a vida, ela se sentiria culpada por estar se afastando do sistema familiar dela. Mas ela estava seguindo a consciência pessoal dela, porque a consciência pessoal dela dizia para ela ir, para ela seguir, para ela ser diferente, com respeito. Mas ela podia ser diferente, por ela e por todos do sistema familiar. Então ela sentia culpa. Eu disse, você vai seguir com culpa mesmo. Pois ela disse, então eu seguirei com culpa. Vou seguir a minha consciência pessoal, que é a má consciência. Por que má consciência? Porque segue com culpa. E a consciência sistêmica, a boa consciência, é aquela que diz assim pra gente, olha, seja bonzinho, seja boazinha, e continue aí no seu sistema familiar, não se distancie, não se afaste. Mas, o que eu quero deixar claro aqui é que seguir a nossa própria consciência, a nossa consciência pessoal, mesmo com culpa, não nos distancia dos membros do nosso sistema familiar, no sentido de nós continuaremos a pertencer ao nosso sistema familiar, nós continuaremos fazendo parte do nosso sistema familiar. Não é errado seguirmos o nosso próprio caminho, o nosso próprio destino, fazendo diferente, nem melhor e nem pior, um pouquinho diferente deles, um pouquinho diferente da nossa mãe, do nosso pai, seguindo a nossa própria vida em honra a eles. A gente segue com culpa, mas a gente segue. A saúde da mãe melhorou porque ela tomou a decisão, repetindo para ela mesma, tá tudo bem, eu posso seguir o meu próprio caminho. Mãe, tá tudo bem, eu sigo a minha própria vida em honra a você, fazendo um pouquinho diferente, fazendo algo de bom, em honra a todos os que vieram antes. E assim, ela deixa a consciência de clã, a consciência sistêmica, a boa consciência, em paz. Porque ela seguiu a própria consciência. A consciência pessoal. E seguiu com culpa, mas é assim mesmo. Às vezes, para seguirmos a nossa própria consciência, a consciência pessoal, nós precisamos seguir com culpa. E foi assim, pessoal, que a minha cliente fechou a história dela. Esse ciclo, na verdade. E ela está muito bem.
e feliz com a decisão dela de ter seguido a consciência pessoal, ainda que com culpa. Hoje, tá tudo bem, ela não sente mais culpa. O sistema entendeu que ela decidiu. Ela tomou uma decisão. É o primeiro passo para a mudança. Decidir. Tá bem? Espero que eu tenha sido clara e que eu tenha contribuído de alguma maneira com a sua evolução e expansão de consciência. Se ficou alguma dúvida a respeito da boa e má consciência, de seguirmos com culpa o nosso próprio destino, não é egoísmo agirmos assim, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo, eu amo responder. Também tem o link para o meu Instagram, se você gosta de Instagram, faço posts lá também. E tem o meu WhatsApp, se você quiser maiores informações, tá bom? Um beijo de luz, fique com o Criador, que o Pai e Mãe Divina Consciência abençoe sua vida poderosamente e abundantemente. E te conceda clareza para entender que seguir a sua consciência pessoal, ainda que com culpa, não é egoísmo. É amor próprio. Tá bom? Um beijo.